Olá, gente querida, Deus abençoe a todos vocês e bem-vindos ao quadro Você Pergunta e Nós Respondemos. Fique conosco alguns minutos, porque acreditamos que essa resposta vai fazer bem a você. Rui, por que as pessoas frequentemente nos surpreendem com a sua maldade? É muito interessante essa pergunta, mas nós não podemos responder essa pergunta a menos que recorramos ao que Jesus Cristo disse. Se você ler Mateus capítulo 15, o verso 19, lá você vai encontrar as palavras de Jesus Cristo dizendo que é do coração do homem que procede toda a maldade. Todos os maus pensamentos, eles brotam de um coração maldoso. No entanto, isso faz parte da natureza. A menos que essa pessoa tenha um encontro relevante com Cristo, a menos que de fato haja uma experiência com Jesus, uma consciência cristã, a maldade vai estar imperando, vai estar dirigindo, guiando a sua vida. Eu sempre digo que é como um escorpião, de tempo em tempo, essa pessoa precisa soltar a sua ferroada, o seu veneno, porque faz parte da sua natureza. Um outro detalhe que nós precisamos entender é que quando Jesus fala sobre a maldade, há um contraste. Ele fala sobre a maldade que há no mundo cristão, onde não deveria. E ele fala até mesmo em relação a irmãos que vivem no contexto religioso e que têm muita facilidade de enxergar o cisco no olho do seu irmão em detrimento à trave que há no seu. Se você ler na Bíblia, capítulo 7 de Mateus, do verso 3 ao verso 5, lá Jesus Cristo diz sobre essas pessoas que facilmente têm grande facilidade, habilidade de enxergar defeitos, porém não os seus, o defeito na vida de outras pessoas. Jesus fala sobre essas pessoas que estão sempre prontas para ressaltar o débito na vida das outras pessoas, estão atraindo crédito para si mesmos, são sempre cheias de justiça, são sempre cheias de justificativas, de razões. Elas não conseguem enxergar o defeito que há na sua vida, elas não enxergam a maldade que há no coração delas. E eu sempre costumo dizer que essas pessoas maldosas são como pessoas que têm mau hálito, elas não sentem que têm mau hálito, mas as outras pessoas que estão em volta percebem o quanto ela está mal. Então, em relação à maldade, é a mesma coisa. As pessoas que têm consciência cristã, elas percebem que existe maldade, existe a má intenção no fazer as coisas. Jesus Cristo conta a parábola do fariseu e do publicano. É interessante que Jesus está falando sobre dois ícones, né? Hoje não faz muita diferença para nós, mas naquela época fazia diferença. Se você ler a Bíblia em Lucas capítulo 18, lá você vai encontrar a parábola do fariseu e a parábola do publicano, de duas pessoas que estavam indo à igreja. Naquela época, essas duas pessoas representavam muito, porque o fariseu era o ícone da religiosidade, enquanto o publicano não tinha a mínima condição de ir à igreja, muito menos falar com Deus. E Jesus conta a parábola desses dois homens, dizendo que o fariseu, ele atribuía toda a sua justiça a Deus, ele era cheio de créditos. E diz a Bíblia que ele orava de si para si mesmo, ele era cheio de si, enquanto que o outro, ele não tinha nem mesmo graça, coragem de olhar para o céu e de pedir alguma coisa, mas ele simplesmente pedia que o Senhor tivesse misericórdia da sua vida e que perdoasse os seus pecados. Então Jesus deixa claro que aquele homem que não teve coragem de olhar para cima, que admitiu os seus erros, que admitia a sua fraqueza, esse homem recebeu graça de Deus e foi justificado para sua casa, enquanto que o outro, cheio de justiça própria, cheio de razões, cheio de crédito, a Bíblia diz que essa pessoa, ela não foi ouvida. E a maldade é isso, a maldade está no coração do homem, independente se ele está na igreja ou não, é uma questão de natureza. A menos que se submeta à experiência cristã, a menos que tenha uma experiência com Cristo e ande com essa consciência do evangelho, caso contrário, a maldade vai sempre estar muito latente, muito visível. De tempo em tempo, essa pessoa, como escorpião, vai estar dando a sua ferroada, vai destilar o seu veneno, porque é uma questão de natureza. E a nossa natureza só pode ser mudada, alterada,
a menos que tenhamos uma experiência com Cristo, uma experiência com o Evangelho. Eu espero que essa palavra lhe faça bem, que essa palavra lhe oriente e que a partir de hoje você possa olhar mais para si mesmo e menos para os outros. Um grande abraço e fique com Deus.